Foi liberada uma versão de acesso prévio do update 1.17 aqui na Steam pra gente testar. Então hoje nesse vídeo eu vou dar uma olhada em como estão algumas coisas e se tem algumas coisas pra gente testar, né? Como verificar o ambiente Scrubland, ver como tá a água, se realmente atualizaram aqui ou não, coisas sobre logística e outras coisas também. Então bora lá. Estamos aqui, pessoal, no update 17, entre aspas, já tem aqui o fundo do Stegossauro, ele tá aqui no jogo mesmo. O combate eu já não tenho certeza, se eu não me engano eles falaram que não vai ter nesse update prévio aqui, mas claro que no update oficial teremos sim. Então vamos dar uma olhada, vamos criar um novo parque aqui em modo sandbox para dar uma olhada. Vendo aqui nas definições do animal, a gente pode ver aqui, olha só, combate padrão. Tá como padrão, quer dizer que a gente não tem como mexer, mas eu não tenho certeza se vai funcionar o combate em si ou se isso daqui tá tipo desabilitado, né? Que o combate ele tá desabilitado. Eu realmente não tenho certeza, tô testando aqui pela primeira vez com vocês, beleza? Até o momento as opções estão padrão, mudaram algumas coisas de logística, mas isso é mais pra dentro do jogo mesmo, então bora dar uma olhada. Primeiramente vamos dar uma olhada aqui na água dos viveiros anfíbios, porque se eu não me engano vai ter uma mudança onde a gente pode escolher dois tipos de água. Então vamos colocar aqui dois tipos de viveiros e de acordo com a atualização a gente vai ter dois tipos de água, uma água um pouco mais limpa e uma água um pouco mais turva. E é isso mesmo, olha só aqui ó, a gente pode colocar como limpo ou tanino, olha só, tanino fica bem nesse estilo aqui mesmo, cara, praticamente não tem como ver nada, né, lá dentro, eu não sei para que espécie exatamente isso combina, então vai ter que acabar testando, né, aos poucos. Então essa daqui é a versão do vivário anfíbio tanino e essa aqui é a água clean, né, uma água mais limpa. Lembrando que essa versão não é oficial, pessoal, então pode ter alguns erros de qualidade de textura, né, ou talvez alguns bugs mais específicos. Coloquei aqui algumas tartarugas, né, pra gente dar uma olhada, eu não lembro o nome delas, então vou chamar de tartaruga. Então essa aqui é a visão na água limpa, né, uma visão padrãozinha, beleza, que a gente acho que já até tá acostumado nos vivários aqui anfíbios. E olha só, aqui eu já consigo ver um bug, eu não sei se era pra eu estar olhando, tá conseguindo ver as coisas ali do outro lado, mas beleza. Ó, olha lá, agora aqui a gente já não consegue ver mais nada. Vamos aqui entrar então. Ó, não dá pra ver nada mesmo, é muito turva, cara. Até dá pra ver aqui ó, o animal, mas é tudo muito bem escuro. Eu provavelmente vou acabar utilizando sempre essa água limpa, mas eu acho que dependendo de um ecossistema específico, dá até pra encaixar esse tipo de água aqui, por exemplo, em um pântano ou uma coisa mais com terra e lama, né? Uma outra coisa que a gente vai testar agora é ver a Titanoboa se ela já tá nadando também. E olha aí, deu pra colocar assim nesse viveiro aqui a Titanoboa aquática, né? Provavelmente ela vai conseguir nadar aqui bem tranquilo. Por enquanto ela só tá aqui em cima, vamos ver se depois de um tempo ela nada, que eu quero ver ela nadando. Aqui, pessoal, olha só que maneiro, cara, a Titanoboa nadando aqui embaixo, olha só que da hora. Cara, eu queria muito que fosse ela livre, tá? Sem ser no estilo assim de viveiro, eu acho que seria muito mais legal. Imagina aí uma cobra, né, dessa grandona no rio, normalmente aqui, né, no jogo, mas cara, pelo menos já temos aqui, quem sabe no futuro, com mods ou também os próprios desenvolvedores façam algo para ela nadar normalmente. Olha só que legal, cara. Muito massa, dependendo em um ecossistema, dá para colocar ela talvez em um rio aí para simbolizar, né, ele mesclado com o rio, fica muito legal. Eu coloquei aqui essa Titanoboa branca pra gente conseguir ver bem melhor. Olha aí que legal, muito massa. Mas pra mim seria muito mais legal se desse pra ver ela nadando, né, naturalmente no lago. Cara, muito legal mesmo. Olha só o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho dessa cobra, mano. Muito legal. Eu coloquei essa daqui, né, porque a outra lá tá bem de boa, não tá saindo do lugar. Outra coisa que eu queria ver aqui também é que se tivesse alguns peixinhos, né, nadando aqui pra ela poder caçar, ao invés desse alimentador aqui, né, que inclusive tá errado, mas depois é só dar uma arrumada. Muito legal. Uma outra coisa muito interessante que a gente vai ter também no update 17 é o rework da água, que inclusive já temos aqui, cara. Eu achei que não íamos ter, mas vamos poder testar agora e ver como vai ficar. Então essa daqui é água natural, cara. Bonita, hein? Nossa, cara, muito mais bonita. É claro que ainda tá com o bugzinho de tipo você dar uma travadinha, né, quando coloca água, mas essa daqui eu acho que já tá bem melhor. Nossa, olha só que maneiro, cara. Bem legal, hein? Essa coisinha aqui, ó, desse estilo aqui da água, muito massa. Dá até pra gente ver um pouco mais o fundo. A água de hoje é um pouco difícil de ver. Essa daqui é a água do rio. Olha aí, bonita também. Bem maneiro, vai dar pra fazer uns negócios bem legais. Aqui embaixo da água mesmo, olha só a visão que a gente tem aqui. Legal.
Já essa daqui é a água de lagoa, olha só que bonita também. É um pouco parecido com essa água aqui, mas ainda assim é mais específica. Parece ser, sei lá, de um tipo um pouco mais... Pra fazer um lago bem mais limpo, né? Não sei. Aí vai da criatividade mesmo nossa de fazer um ecossistema diferente baseado aqui nessas águas, né? Próxima água então é essa aqui, ó, água inchada. Eu não sei porque o nome exatamente, né? A tradução tá dando como água inchada, mas esse daqui é o nome, então é um pouco parecido com a água natural, mas com os toquezinhos desse efeito aqui da água de lagoa. Bem legal também, ó. Agora temos aqui a água distrófica. É uma água um pouco mais turva, mas ainda não é tão turva quanto a barrenta. Eu acho que a barrenta deve ser um pouco mais. Olha só, caramba, não dá pra ver nada, mano. Essa água aqui é bem turva mesmo. Imagina a barrenta então, cara. Eu acho que a barrenta deve ser mais, né? Essa água aqui lembra muito o rio Amazonas, talvez. Não sei. Mas, ó, bem maneiro. Imagina a Titanoboa aqui, cara, nadando nessa água aqui. Do nada se dá de cara com ela. Muito massa, seria bem legal. E agora a última água é a água barrenta. Caramba, cara, e olha só como é forte, mano, essa água. Ô, louco, essa água aqui eu não sei nem se pra pântano vai ficar. Olha só, não dá pra ver nada também. Absolutamente nada. Muito maneiro, cara. E isso aqui mostra o quão diversificado a gente vai ter de opções pra fazer ecossistemas, né? E parques, obviamente, diferentes e com ambientes únicos. Porque vai ficar muito massa, cara. Vamos fazer uns testes. Vamos colocar algumas pedras aqui embaixo, alguns galhos, pra ver se a gente tem uma visibilidade boa também. Aqui, pessoal, coloquei algumas pedras e galhos em cada poça dessa daqui. E, obviamente, algumas delas dá pra gente ver, olha só, aqui a gente consegue ver e por fora também, a gente consegue ter uma visibilidade melhor. Isso que não dá pra ver muito bem atualmente, pelo menos no gráfico que eu jogo, não mostra as pedras ou galhos dentro da água. Fica meio difícil colocar mesmo, mas aqui a gente consegue ver, ó, que dá pra ver melhor. Nessa daqui é a que mais dá pra ver, essa água de lagoa aqui, tá vendo, ó? De longe fica bem legal, cara. E de perto aqui, ó. Fica muito realista, cara. Dá pra colocar... Tem até um galho voando aqui. Dá pra colocar muita coisa pra deixar os lagos hiper realistas. Como esses galhos, né? Pedras. Então vai ficar muito legal. E de modo geral, cara, esse rework na água ficou muito bom. Muda completamente a dinâmica de fazer os lagos aqui. Deixa muito mais natural. Olha só que essa água, cara. Olhando assim, fica muito bom. E uma última coisa aqui sobre as águas também, temos a mecânica de substituir a água que a gente tem sem precisar remover a água, por exemplo, né, sem precisar remover a água e pintar uma por cima. Então a gente pode simplesmente, beleza, pô, não gostei da água barrenta, agora eu quero colocar água natural. Então vou aqui na água natural e simplesmente clicar aqui e já vai trocar automaticamente. Isso também é muito bom para nos poupar muito tempo, né? Porque hoje em dia, para trocar esse tipo de água, a gente precisa remover e colocar uma nova paleta de água. Então isso também é uma mecânica muito boa que foi adicionada. Agora vamos falar sobre o bioma novo, que é o bioma Scrubland, e algumas coisas sobre a logística aqui do parque que foram adicionadas nesse update. Eu coloquei aqui alguns iguanodontes só pra gente ter uma experiência aqui com a visualização dos dinossauros também. O bioma Scrubland, então, ele fica aqui na vegetação de cerrado, ó. Temos aqui esse tipo aqui de vegetação. Essa aqui que foi adicionado nesse update 17. Tá vendo? Essa esfoliante de palmito, bem legal. Temos essa outra folhagem aqui mais estilo mediterrâneo mesmo, parece, com aquela ambientação que temos até no Jurassic World Evolution 3. Esses tipos aqui de arbustos, ó, bem legais. Esses outros aqui também, mas eles têm alguns detalhes como essa vegetação aqui de lavanda, se eu não me engano. O nome é lavanda mesmo, aí tem esses detalhes que o outro não tem. E esse outro tipo de arbusto aqui também que foi adicionado com tudo isso junto basicamente, né? São várias camadas aí de vegetação que foram colocadas juntas, né? A diferença é que os outros não tem esse tipo de árvore aqui. E aí o restante dessas quatro aqui a gente já tem no jogo normal, né? Agora falando de logística, a gente já tem aqui o novo layout, né, da visão da gestão, onde a gente pode ter melhor organização das coisas. Inclusive eu acho que isso vai me ajudar muito, porque eu penei muito, né, e tô sofrendo com a logística no meu atual parque, lá no Parque das Eras. Talvez por causa disso que eu não consigo controlar muito bem o que falta e o que não falta. Então aqui a gente vai poder especificar exatamente o quanto que a gente quer de tal coisa. Por exemplo, se a gente só tem dinossauros herbívoros, a gente vai remover a carne e só deixar o máximo de planta possível. Agora, se a gente já tem pouquíssimo dinossauro, não precisa de tudo isso, mas temos, sei lá, muitos restaurantes e muitos quiosques de vendas, né? A gente pode aumentar isso para focar a baía de carregamento em uma coisa específica. Eu acho que isso vai ajudar bastante na parte de gerenciamento dos recursos e logísticas.
Outra coisa também é que a gente vai poder criar essas zonas de trabalho que foi explicada pra gente em outras versões, né, de updates que foram mostradas também, ó. Inclusive a gente pode simplesmente usar o pincel aqui, desse jeito assim. E aí, provavelmente, os trabalhadores só vão ficar nessa área aqui. E aí, se a gente quiser que esse pessoal também recarregue coisas desse cercado aqui, vamos ter que fazer o mesmo esquema, né? Ampliar desse jeito aqui ou com o pincel. Basicamente, isso é muito parecido com o Planet Zoo também, com aquelas áreas de trabalho. Então, para quem joga Planet Zoo, acho que vai ficar mais do que acostumado. Uma outra coisa que eles lançaram também que foi bem interessante é tipo um centro de funcionários onde a staff, né, o pessoal vai ficar para descansar. Então a gente visualizando aqui vai ficar mais fácil também de gerenciar os pessoal, né, todos os trabalhadores e também selecionar as zonas de trabalho e claro melhorar os níveis, né, de habilidades também. Um outro update que teremos também relacionado aos funcionários vai ser essa parte aqui de habilidades, eu vou chamar de habilidades. Por exemplo aqui, level 1, ela tem esse tipo aqui de buff ou debuff, eu não sei exatamente. A level 2, ela vai ter mais urgência, vai ter um buff de cardiovascular nela, vai aumentar aí a velocidade de movimento. Já no level 3, a gente vai ter menos 15% de despesas salariais. Então, cada nível que a gente aumentar para os nossos funcionários, a gente vai ganhar um buff. A gente não, né? O funcionário em si vai ganhar um buff que também vai ajudar a gente, porque a gente que contratou eles. E aqui também as mesmas coisas, só que como ela é uma caixa, né? Ela vai ter coisas diferentes também. Então, cara, esse daí eu acho que é interessante também pra gente dar uma olhada e é um bom incentivo para sempre deixar os nossos funcionários no maior nível possível. Falando agora dos visitantes, temos aqui algumas coisas novas como as necessidades dos visitantes. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa visão a gente consegue ter melhor uma visão do que a gente precisa colocar no parque para agradar os visitantes. Então quando tiver bastante cheio o parque, provavelmente eles vão falar o que eles querem, né? Se eles querem mais banheiros, querem mais restaurantes, querem mais lojinhas, esse tipo de coisa, ou até atrações também, tá vendo? Olha só, questão de entretenimento aqui tá meio ruim, tá vermelho, então provavelmente se eu colocar aqui uma galeria de visualização, provavelmente vai melhorar, quer ver? Ó, vamos fazer o teste. Aparentemente a galeria de visualização não dá entretenimento. Ah não, dá sim. Aí ó, já melhorou aqui. Tava demorando um pouquinho mais, mas agora a gente consegue ter uma visão melhor do que os visitantes precisam para terem uma experiência e uma satisfação melhor no nosso parque. Isso vai ajudar bastante, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no que provavelmente todo mundo está esperando, que são os estegossauros. Então temos aqui estegossauros stenopes. Olha aí a comparação do tamanho para um ser humano. Cara, parece pequeno, né? Mas eu acho que é só impressão mesmo. Desse tipo aqui a gente pode ter até 3 machos e 8 fêmeas. Então essa daqui é a fêmea e esse daqui é o macho, que é um pouco maior, bem legal. Essas que são as skins, então uma skin mais esverdeada e o outro mais marrom. Agora esse daqui é o Stegosaurus angulatus, ó, a gente consegue ver mais ou menos a diferença aí no seu focinho. Eu acho que o focinho aqui é um pouco mais comprido, um pouco mais triangular talvez. Os dois modelos são bem bonitos, cara, mas eu particularmente gostei mais desse ungulatus aqui. Eu gostei do design, cara, sei lá, parece um pouco mais imponente também. Não sei porquê, mas eu gostei muito dessa skin aqui, eu achei muito massa. Olha só as velas dele ali, não sei se é vela realmente se chama isso, mas isso aqui ficou bem legal. E olha só, temos aqui os estegossauros dentro do jogo. Esse daqui é o Stegosaurus ungulatus, né, e como eu disse, o focinho deles é um pouco mais triangular, talvez, bem legal. E o Stenopes parece que tem uma papinha embaixo, né, um pouquinho mais diferente aqui. É agora então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui para ver se realmente tem combate ou não. Coloquei um Carcharodontosaurus aqui no cercado dos Stegossauros. Se eu não me engano... Eita, nós! Ah, tá, eu achei que ele... Cara, por um momento eu achei que ele ia pra cima dele, mas não. Eu acho que não tem ainda o combate mesmo. Foi o que os desenvolvedores falaram. Isso daqui foi só uma ameaça, né, basicamente. Não foi nenhum tipo de animação de ataque, mas a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar, né? Pelo menos eu acho que vai ser no estilo bem mais naturalzão mesmo. Então é isso que temos aqui, pessoal, pro update 17, pelo menos para essa versão prévia. Eu espero ter mostrado tudo que vai entrar aqui nesse update pra gente já ter um gostinho, né? Infelizmente o combate aqui não dá pra gente testar porque não está habilitado, mas provavelmente no lançamento oficial da versão a gente vai ter sim os combates e vamos poder ver esses dinossauros aqui brigando. Cara, que olhando assim já tá bem legal, imagina quando tiver combate de verdade. Então se você gostou desse vídeo aqui, se você curte Prehistoric Kingdom, deixa seu like, se inscreva para não perder os vídeos futuros aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até um próximo vídeo. Falou!